Vamos dar início então, mais uma vez, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 22 de abril de 2026, uma quarta-feira. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro o capítulo de número 23 da obsessão. O item é de número 244, é aí que nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje. Tá bem? Então, convido a todos a abrirem o livro dos médiuns, no capítulo 23, item 244. A Janaína acaba de entrar lá pelo Facebook. Boa noite para você também, Janaína. Obrigado pela sua presença. É sempre um prazer nós estarmos juntos desses nossos queridos amigos da nossa querida doutrina dos Espíritos. Muito bem, vamos lá. O que Kardec fala neste item, nós vamos reiniciá-lo, né? Porque não iríamos conseguir acabar o estudo desse item no nosso encontro da quarta-feira passada, então nós vamos reiniciar para não perder aí a conexão de ideias, né? Ele diz o seguinte: em face do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é inconveniente ser médium, se não é essa faculdade que a provoca. Enfim, se não é isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Pense nisso, com cuidado, porque é um item importante para nós podermos entender a ação dos espíritos sobre o homem. Como isso funciona desde as épocas mais remotas da humanidade. Como isso sempre funcionou. Ele começa dizendo o seguinte: não tendo sido os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, e sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, ou seja, daquele que já esteve encarnado aqui nessa terra, com um corpo como o nosso, simplesmente isso. Não tem nada de excepcional em ser espírito. Nós somos espíritos encarnados. Essa é a diferença daqueles que não estão encarnados, daqueles que não têm corpo. Mas nós também somos espíritos e agimos como tal. Mas como sendo encarnado você age como espírito encarnado? Quando você dorme, você age como tal. Ou seja, não tem nada de sobrenatural. Nada. Nem de miraculoso, nem de extraordinário e nem de sobrenatural. Quando nós dormimos, nós nos separamos parcialmente do corpo, porque totalmente isso só vai acontecer com um evento chamado morte, não é? Esse fenômeno biológico chamado morte, que destrói o corpo, mas não destrói nem o perispírito e nem o espírito, né? Aí o desligamento vai ser total. Mas durante a noite, quando nós colocamos o corpo para dormir, nós nos separamos parcialmente do corpo. E toda vez que você relaxa, essa separação se dá automaticamente. Então quer dizer, quando eu tiro um cochilo na hora do almoço? Sim. À tarde, quando eu tiro. Então, quando estou com muito sono, eu fecho os olhos e tal, e começo a pensar, meu pensamento vai longe. Mesma coisa. É assim que funciona. Então, o Celso acaba de entrar, está conosco. Bem-vindo, Celso. Boa noite, Luiz. Boa noite. Dani. Então, não há excepcionalidade nenhuma. Somos desencarnados, nós somos espíritos como os desencarnados. Apenas temporariamente, e muito temporariamente, nós estamos aqui ligados a um corpo físico, que é muito rápida essa passagem que nós temos aqui na Terra. Rápida mesmo, fugaz, nós podemos dizer, bastante fugaz, né? Então essa é a diferença, não tem excepcionalidade.
Os espíritos eram os homens que estavam encarnados aqui na Terra. Ele segue. É evidente que sempre exerceram suas influências benéficas ou perniciosas sobre a humanidade. Sempre. Há pessoas, isso é comum, relato de pessoas. Eu acredito que isso acontecia desde as épocas mais remotas da humanidade. No tempo de Jesus há relatos desse tipo. Né? E nós vemos relatos de pessoas hoje em dia que dizem assim, eu fiz tal coisa, cometi tal barbaridade, porque a voz me mandava fazer aquilo. É quase uma subjugação da pessoa exercida pelo espírito, um espírito perverso, por um espírito mau. O espírito bom não faz isso. Não é? É muito comum. E às vezes o sujeito nunca ouviu falar de doutrina espírita, nunca ouviu falar de coisa nenhuma. É um sujeito completamente alheio, avesso muitas vezes até a esse tipo de ideia. Eu não quero saber dessas coisas, né? Tem muita gente que fala assim, né? Mas o espírito exerce essa influência, independentemente da pessoa crer, não crer, saber, não saber, ser médium, não ser, independentemente de qualquer coisa. Isso é desde as épocas mais remotas da humanidade. É normal isso. Há relatos infinitos, né? Milhares de relatos dentro da Bíblia e dentro do Evangelho de Jesus. Relatos desse tipo, né? Da influência dos espíritos. E Jesus comenta sobre os espíritos. Quando ele conversa com Nicodemos a respeito de reencarnação, diz assim, olha, o espírito provém do espírito, o corpo provém do corpo, mas o espírito não. Né? Quer dizer, ele deixa bem claro essa distância abissal que existe entre espírito e corpo. Enorme, imensa, que existe entre um e outro. Fica claro nas palavras de Jesus. Só não vê quem não quer, quem não tem interesse em entender. Não é? Porque precisa haver interesse para poder aprender. Para poder aprender, nós temos que dar a devida atenção àquilo que se quer saber. Se você não der a devida atenção, vai ser simplesmente uma leitura banalizada a respeito de qualquer texto. Não é? Mas é preciso querer saber, e se você quiser saber, vá lá na obra de Jesus, no Evangelho de Jesus, né, naquilo que ele ensinou aos seus seguidores, e você vai ver relatos a respeito da existência do Espírito desde que ele começa o seu trabalho. Não é? E os profetas também, há relatos dos profetas a respeito da existência dos Espíritos, há relatos de Moisés e do povo hebreu a respeito da existência dos espíritos, que eles chamavam de deuses, né? Apenas o nome muda, nada mais. Né? Então, os espíritos sempre existiram. O espiritismo não criou novidade nenhuma. Ele não cria os espíritos, ele não inventa os espíritos. Aliás, os espíritos é que dão origem para o espiritismo e para os médiuns. Né? O espiritismo apenas fez uma coisa, deu nome às coisas, organizou, para poder orientar o pensamento. Se você não organiza determinada coisa, você não tem como orientar o pensamento. Então, toda vez que eu penso num médium, eu vou pensar em quê? Uma pessoa dotada de uma faculdade que permite que ele seja intérprete dos espíritos. Isso é o médium. Espiritismo, uma filosofia, um conjunto de princípios que dá origem a uma filosofia, a um todo. Não é? É isso que é por isso que ele organizou. Como ele era um pedagogo, o pedagogo tem esta tendência, esta necessidade de organizar as coisas para o bom entendimento. Kardec fez isso. Kardec não inventou nada, não escreveu nada, porque não é nada dele, é tudo, tem origem nos desencarnados, né? Ele apenas organizou o que era necessário fazer. Né? É muito principal, de caráter fundamental que se faça isso para o bom entendimento das coisas. Isso vale para qualquer coisa, não é só para o espiritismo não, vale para qualquer coisa.
Né? Como é que você começa a estudar matemática, por exemplo? Num livro que trata do assunto, que começa lá pelas operações básicas. Né? Lá pela soma, divisão, multiplicação e tal, para depois passar para a aritmética, depois passar para a matemática mais profunda, a matemática pura. Eu tive um amigo meu, o Dario, ele fez um curso de matemática pura na USP e ficou louco. O Dario andava pela rua falando sozinho. Era um cara inteligentíssimo. Na época, eu estou falando na época que a USP era uma excelente, não uma boa, mas excelente universidade. Era reconhecida no mundo inteiro. Né? O irmão fez odontologia na USP e ele fez matemática pura. Eu conheci o Dario, eu tenho uma amizade muito grande pelo Dario e um carinho muito grande pelo Dario e pela família dele que eu conheci. O pai era ferreiro, fazia ferradura e ferrava cavalo. E o pai, com a profissão dele, estudou 2 filhos e formou 2 filhos em universidade e tal. Né? Então é isso, quer dizer, tudo, as ideias elas têm que se encadearem de forma lógica, até atingir um nível máximo. Eu comentei com uma senhora, uma profissional de odontologia, e ela está se aproximando da doutrina espírita, e por acaso surgiu o assunto do espiritismo, e ela falou, não, eu sou espírita. Ela falou, eu frequento o terreiro de Umbanda. Eu falei, não, a senhora não é espírita, a senhora é umbandista. Tem nada a ver espiritismo com os movimentos, banto, das tribos bantos, né? A senhora é umbandista, espiritismo é outra coisa. Eu comecei a conversar com ela, falei, eu estudo essa doutrina, ultimamente eu estou no espiritismo desde os 21 anos de idade, mas estudo única e exclusivamente a obra de Kardec há 26 anos. Nossa, 26 anos, né? 26 anos. Né? E ela ficou assim meio que surpresa com essa conversa. Algumas faculdades, né? Como é que é? Algumas faculdades aí, né? 26 anos, me refiro que já são algumas faculdades somadas nesse período aí. Sim, na realidade é um conhecimento um pouco ampliado, né? Eu não me considero diferente de ninguém por causa disso, apenas eu tenho um pouco mais de conhecimento, por estudar essa obra continuamente. Então você acaba observando nuances, detalhes, que aquele que apenas lê não observa. Essa é a diferença. Porque uma das coisas que essa senhora falou para mim, estou chamando ela de senhora por respeito, mas ela é uma jovem, 30 e poucos anos de idade e tal. Uma das coisas que ela falou, eu comprei o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, não entendi nada. Uma dentista, uma cientista, não entendi nada. Eu falei, a senhora é preciso contextualizar aquilo que ali está escrito. Para a senhora ter uma ideia, na Associação Jauense de Estudos Espíritas, com a qual nós convivemos durante 20 anos, nos primeiros anos de estudo da obra de Kardec, da obra dos Espíritos Superiores, nós usávamos o dicionário. Era muito comum parar o estudo para saber o valor de uma... Hoje está na ponta do dedo, né? A coisa mais simples do mundo hoje é saber o valor de uma palavra, né? Mas naquela época não era. Naquela época você tinha que buscar no dicionário o valor daquela palavra, era um pouco mais demorado, né? Então, não adianta a senhora querer aprender uma coisa que não é... Primeiro que não faz parte de uma língua coloquial. Não é a linguagem que nós usamos no dia a dia. Ora, isso acontece nas escolas primárias, isso acontece nas escolas secundárias, isso acontece na universidade. O professor não usa a língua coloquial, porque ele precisa dar um extrato perfeito da ideia. E para estratificar a ideia, dar a ideia exata daquilo que ele está querendo ensinar, ele precisa usar a palavra exata, a palavra perfeita para aquela situação. É por isso que a senhora, não contextualizando aquilo que ali está escrito, né, a senhora não conseguiu entender. Então, é preciso estudar. É diferente de ler. Né? Aí ela começou a observar e tal, eu acabei até aproveitando e falei, eu vou falar uma frase para a senhora pensar. A senhora se formou em odontologia, mas nunca se utilizou de um livro de romance para se formar, não é isso? Ela falou, Para o espiritismo é a mesma coisa, é uma ciência, não se usa livros de romance para estudar a doutrina espírita. A doutrina espírita está em livros de pesquisa.
E estas pesquisas, quem as fez foi Hippolyte Léon Denis Arrivail, conhecido no meio espírita pelo seu pseudônimo, que é Allan Kardec. Ela ficou me olhando, observando, acho que nunca ninguém conversou nesses termos com ela, né? Então ela ficou meio que surpresa. Mas é isso, né? Então o Espiritismo não inventou os espíritos. Ele simplesmente foi inventado. O Espiritismo ele nasceu em função da existência dos espíritos. E o médium também. Ele segue. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem. E na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Porque elas podem ser explícitas também. Aí começa a dar pancada na parede, barulho insólito, você não sabe muito bem de onde vem. São eles querendo te dizer alguma coisa. Ou então, indiretamente, quando eles desviam você de um determinado caminho, você vai para um determinado caminho para o trabalho, aquela rua está impedida, você é obrigado a dar uma volta enorme, você fica bravo e tal. Mal sabe você que graças à interferência dos espíritos, você foi liberto de um acidente ou de uma coisa pior. Aconteceu comigo, na rodovia, na estrada. Já contei essa história aqui, né? Então, é assim que eles trabalham, direta e indiretamente, explícita ou de forma oculta, mas eles sempre nos influenciam, como ele diz aqui, para o bem ou para o mal, positivo ou negativamente, né? De forma benéfica ou de forma perniciosa. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais, através dos médiuns. É equivocado pensar assim. O médium é apenas como o médium está para o espírito, como o rádio está para uma emissora de rádio. A mesma coisa. Se você não tiver um rádio ou não sintonizar adequadamente o seu aparelho naquela emissora, você não vai ouvir o jornal daquele dia, por exemplo, o jornal transmitido por aquela emissora de rádio. Assim é o médium. Não tem diferença nenhuma. O médium não tem nada de excepcionalidade, não é um cara especial, não é um santo. O médium é o médium. Ele tem uma faculdade que permite aos espíritos se manifestarem. Apenas e tão somente isso. Tá bem? Nada mais do que isso. Né? Não se deve endeusar os médiuns, ou quem quer que seja. Não se deve fazer isso. É um equívoco que muita gente acaba cometendo, porque transfere para a pessoa aquilo que ele gostaria de ser. E acha que a pessoa é uma pessoa excepcional. Não é. Tá bem? Ele pode ser um bom ou mau médium. Um grande ou um pequeno médium, ou seja, um bom ou mau intérprete dos espíritos. Apenas isso. Bem, é uma questão de dedicação do médium em trabalhar adequadamente. Primeiro, através da humildade. Né? E segundo, através do desejo sincero de auxiliar o todo. Não apenas a si mesmo. O todo, nós temos que pensar sempre em termos macros e não micros. Não é ajudar a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, não. Nós temos que pensar em termos gerais. O Espiritismo não veio para servir uma pessoa, duas pessoas, uma família, duas famílias, não. O Espiritismo trata-se da humanidade. É o maior movimento de transformação social conhecido pela história da humanidade. Tanto que tem origem em Jesus. Pois não, Alexandre? Olha, Luiz, eu afirmaria, acho que categoricamente aqui, que pela distorção que houve no espiritismo aqui dentro do Brasil, por tudo que nós já falamos várias vezes, pela FEB, etc., pelos interesses financeiros, etc., de fazerem dessa ciência, né, a própria federação, ela conota isso, ela busca fazer da ciência uma religião. Praticamente é o que a FEB faz. Mas eu diria categoricamente o seguinte, que, infelizmente,
A grande maioria, se não todos os médiuns, esses que estão aí no mercado e que são famosos, conhecidos, nós sabemos muito bem, eu não vou dar nome aos bois, nós sabemos muito bem quem são eles, todos eles categoricamente carregam consigo a vaidade como companheira aqui, como a caturrita no seu ombro. Duvido que nenhum deles não tenha na vaidade a sua principal companhia e pensamento ali, viu? É a grande derrocada de um médium, o grande caminho, o caminho para o abismo do médium é a vaidade. Dito pelos espíritos, não sou eu que estou falando não, e é a realidade mesmo. Eu conheci já alguns que se perderam por conta disso, né? O Jorge está fazendo um comentário, ele diz o seguinte: 22 de abril, descobrimento do Brasil. E depois ele comenta: a inteligência e o saber é a maior riqueza que o homem tem na face da terra. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não é os bens materiais que adquirimos com a experiência de vida e com os livros. Está correto, é isso mesmo. Muito bem. Ele segue expondo o seguinte: seria errôneo acreditar, pois, que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente, e os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais que os outros, por não disporem de meios de defesa. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, contando com a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Tem uma frase dita por Kardec que o microscópio revelou ao homem o mundo dos pequenos, o mundo dos micros, né? E a mediunidade revelou ao homem o mundo invisível, o mundo invisível. A comparação é perfeita, é isso mesmo, não é? É o microscópio do mundo espiritual. Revela realmente o mundo espiritual, como eles agem, o que eles fazem, o que eles desejam, não é? Qual é o propósito de um desencarnado quando ele se manifesta através de um médium. E como ele diz aqui, um espírito imperfeito, atrasado, ele sempre se trai. Sempre. Você vai conversando com ele, no momento que ele dá uma escorregada, você percebe. Se você estiver atento, você percebe o que ele é realmente. Não o que ele diz ser, mas o que ele é realmente. Ele segue: a quantos atos não é o homem impelido para a sua desgraça e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando afirmam de um homem que se obstina no erro, abre aspas, é seu mau gênio que o impele a perder-se, fecha aspas. Porque na linguagem daqueles que desconhecem os espíritos, usa-se muitas vezes a palavra grega para espíritos, gênio, uma palavra que quer dizer espíritos, assim como demônio, démon, em grego significa espírito, né? Então, por isso que falam em gênio, né? Espírito, gênio, são sinônimos, né? É assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo,
quando se achar divulgado, destruir esse domínio, dando a cada um os meios de se manter vigilante contra as suas sugestões. E aquele que então sucumbir só poderá queixar-se de si mesmo. Imagine uma sociedade onde pai e mãe estão vigilantes desde o nascimento da criança em relação à questão espiritual. Já imaginou o proveito disso? Já imaginaram, já pararam para pensar no proveito disso? Que extraordinário seria uma criança que tivesse desde o primeiro vagido, desde a primeira hora de nascimento, até percorrer toda a escola, toda a universidade e tal, a vigilância de pessoas com conhecimento profundo de doutrina espírita. Como seria essa criança no futuro? Como ela chegaria na minha idade? Um ser humano completamente diferente do que nós vemos hoje. Completamente diferente. Com uma consciência completamente diferente. Aquela frase... aquela frase de Kardec que diz o seguinte: o conhecimento, a ideia, eu não sei se é exata que ele fala, mas a ideia, eu vou usar exata porque eu não estou lembrando da palavra que ele usa, mas a ideia exata que se faça da vida espiritual faz com que o homem desenvolva uma fé inabalável no Criador, na vida futura. A ideia precisa, esse é o termo que ele usa. A ideia precisa que se faça da vida futura, faz com que o homem desenvolva uma fé inabalável no futuro. E ele explica por que ele deixa de lado, ele deixa de dar importância, muita importância às coisas materiais e passa a dar mais importância às coisas espirituais. Já imaginaram uma sociedade assim? Primeira coisa que vai deixar de proliferar na sociedade, ou de vingir na sociedade, é o egoísmo. O egoísmo vai cair por terra. E as pessoas passam a dar mais valor à próxima vida, à verdadeira vida, e não à vida material, e não às coisas materiais, onde cada um pisa na cabeça do outro para poder tomar o que é dele. Olha, é muito comum você... Desculpa, eu vou usar essa expressão, porque eu estou lidando com isso já de algum tempo até esta parte, e eu vejo muito, eu noto muito isso. Olha, dentista, médico. Uma vez um médico me aconselhou o seguinte: quando você for se consultar com um médico para fazer uma cirurgia, nunca vá de anel e correntinha de ouro. Eu fiquei assustado, mas por quê? Porque se ele vê que você tem coisa de ouro pendurada em você, ele sabe que você tem dele e vai te cobrar mais caro. Então, esse tipo de egoísmo que ainda vige da nossa sociedade, como é que pode alguém que fez o juramento de salvar vidas visualizar mais dinheiro, o dinheiro do que a saúde do seu paciente? Para o dentista a mesma coisa. Eles acham que dinheiro dá em árvore. Eles falam assim, 18, 20 mil reais, como se estivesse falando em 20 reais. 18, 20 reais. É impressionante. Sabe, é uma realidade, são valores que estão muito fora da realidade brasileira. Completamente fora. Então, é isto que viria a mudar. É claro que o profissional, por si só, não tem culpa dessa situação. Tem lá os materiais que ele usa, os complementos, os componentes, as ferramentas, os instrumentos. O próprio custo de montar um consultório odontológico é caríssimo. Eu sei porque eu tenho um primo que montou um consultório para o filho. É caríssimo, não é brincadeira e tal. Então ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E vai tirar de quem? Do paciente. Tá certo? Mas a criatura, recebendo desde o berço até a sua formação, um acompanhamento e desenvolvendo nesta criatura a ideia da vida futura, a ideia precisa da vida futura, tudo vai mudar, desde o custo do material até o preço da mão de obra. Vai se cobrar o justo e não o absurdo que se cobra hoje. Então,
tudo seria diferente, muito diferente. O dia em que a humanidade der o valor exato para a vida espiritual. Não estou falando para o Espiritismo, não. O Espiritismo é um instrumento desta conscientização, deste esclarecimento que pode e deve ser levado para a humanidade, a fim de que a humanidade tome consciência da verdade. Quando Jesus fala, conheça a verdade e a verdade vos libertará, é disso que ele estava falando. Exatamente disso, não era de religião, não. Era o desenvolvimento de uma consciência perfeita para que o homem possa lidar com outro homem pensando sempre o seguinte, na máxima que ele ensinou, fazer aos outros aquilo que você gostaria de ver feito em relação a si mesmo. Essa é a grande máxima de Jesus. A grande máxima que o homem sempre deveria levar em consideração. Por que nós não levamos? Porque sempre temos que lidar com o próximo com um determinado recuo, com o pé atrás, como diz o caipira, vai. Né? Sempre com reserva. Porque a gente nunca sabe o que vem de lá. E na maioria das vezes vem pedrada, e não é de pedrinha pequena, é pedra grande, é pedra pesada, é pedra que machuca. Porque o homem, ele pensa muito mais na vida material, ele se ilude muito pelo ouro, pelo dinheiro, o dinheiro ilude muito, né? E ele acaba cometendo as impropriedades que comete em função disso. Lamentavelmente. Mas a sociedade vai mudar, tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta disso. A sociedade vai mudar e vai mudar radicalmente a sua maneira de ver a vida, em função desses esclarecimentos. Não é à toa que o Espiritismo, a 18 de abril de 1857, aporta a humanidade da forma que aportou. Houve uma invasão dos espíritos. Leiam lá o que foi escrito na Inglaterra daquela época, na Alemanha daquela época, na Rússia, na União Soviética, na Rússia, né? Não era a União Soviética, na Rússia daquela época, porque eles se manifestaram em todos os lugares, não foi só na França. A França se tornou o expoente desse esclarecimento em função do trabalho de Kardec. Mas os espíritos se manifestaram e a ideia da reencarnação, a lei da reencarnação foi ensinada em todos os países naquela época. Nós temos, por exemplo, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que escreveu um livro chamado A História do Espiritismo. Se vocês não conhecem, tem na internet, gratuitamente. Procure lá, o escrito, o autor, Arthur Conan Doyle. É um livro chato de ler, grosso. Eu li porque um conhecido meu que frequentava o mesmo centro espírita que eu na época, falou assim, eu ganhei esse livro. Ele era dentista. E eu tentei ler e não consegui. É chato pra burro. Falei, daqui que eu vou ler. Eu levei uns 2 meses mais ou menos para ler o livro. E eu li inteirinho o livro, realmente chato. Mas ele fala da doutrina espírita, é um livro que trata de como as pessoas que faziam experiência para provar a veracidade dos fenômenos agiam. E chegavam a ser cruéis na época. Amarravam o médium, colocavam tampão na boca para a pessoa não poder falar no ouvido, para não poder ouvir aquilo que estava sendo falado pelos outros e tal. Amarravam a pessoa de pés e mãos e tal. Quer dizer, essas eram as experiências feitas naquela época. Kardec não foi por esse caminho, a gente já falou isso. O caminho de Kardec foi outro completamente diferente. Ele foi para conhecer as leis que regiam esses fenômenos, não para provar que o fenômeno era real. Né? Daí nasceu a doutrina dos espíritos, graças a Hipólito Leon Denis Arrivai. Abençoado seja esse homem, este espírito agora, né? Por aquilo que ele nos proporcionou, pela organização que ele deu para essa doutrina. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e contando com a invisibilidade pode fazer e faz realmente muito mal, arrematou ele. Pois ele segue, a quantos atos não é o homem compelido para a sua desgraça e que seriam evitados se ele tivesse um meio de se esclarecer?
Os incrédulos não supõem, já li isso aqui tudo, ele segue lá na frente, depois da frase, ele diz assim: é assim que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o domínio dos maus espíritos, deve ter como resultado, num tempo mais ou menos próximo, quando se achar divulgado, destruir esse domínio, dando a cada um os meios de se manter vigilante contra as suas sugestões. E aquele que então sucumbir só poderá queixar-se de si mesmo. Regra geral, 2 pontos. Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não, isto é, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita oferece-lhe um meio de se assegurar da natureza dos espíritos em ação e de os combater, se forem maus, o que se consegue com maior êxito quando se chega a conhecer os motivos da sua atividade. Se a sua cegueira é bastante para não lhe permitir a compreensão, outros poderão abrir-lhe os olhos. Se a pessoa não tem conhecimento suficiente, ela deve ser esclarecida por outros que tenham. Esse é o propósito da doutrina espírita. Quem tem mais conhecimento tem obrigação de socorrer e de esclarecer quem tem menos. É claro, desde que a pessoa queira esse esclarecimento, né? Se não quiser também, não adianta você ficar gastando vela com mó de fundo. É besteira, bobagem, né? Esclarecimento é uma coisa chata de se conseguir, tanto para aquele que faz o esclarecimento, quanto para aquele que recebe. Porque exige atenção, exige paciência, exige dedicação, exige constância. É uma série de coisas que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a oferecer, né? Lamentavelmente. São espíritos aí que estão na retaguarda, estão ainda tateando no escuro. Mas chegarão lá também, porque é o destino de todos nós. O progresso é inexorável. Todos estão sob a lei do progresso. O espírito não retrograda, ele progrede, progresso é triste, ele progride daí para frente, né? Ele vai daí para frente, não é daí para trás, é para frente e para cima, sempre, constantemente. Progresso contínuo do espírito. Por isso que a encarnação não é uma só. Graças à sabedoria divina, né? Nós reencarnamos tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso progresso, né? Em resumo, 2 pontos. O perigo não está no espiritismo, desde que este pode, pelo contrário, servir-nos de controle e preservar-nos dos riscos incessantes a que nos expomos sem saber. Sem saber. O pessoal pensa, não, comigo não. Eu não. Eu estou acima do bem e do mal. Ninguém me influencia. Eu tenho personalidade firme, forte e tal, e não vou ser influenciado. É aí que mora o perigo. Quando a pessoa é presunçoso, pretensioso, aí é que ele cai na esparrela. Ele está na orgulhosa propensão de certos médiuns a se considerarem muito levianamente instrumentos exclusivos de espíritos superiores. Não existe nenhum médium que apenas sirva a espíritos superiores. Nenhum. Eu falo isso com convicção, até porque é o que ensina a doutrina dos espíritos superiores. Nenhum. Nós estamos aqui para, os médiuns, aqueles que têm mediunidade, estão para servir os espíritos de uma forma geral. Principalmente aos maus espíritos, porque são eles que precisam de ajuda. Jesus falava isso, não são os sãos que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. A pessoa recebeu um passe, um esclarecimento, uma ajuda, uma boa palavra no momento difícil. Esta é a função do médium.
receber a inspiração dos bons espíritos e passar esta boa inspiração para aquele que esteja necessitado. Por isso que Jesus, quando foi perguntado a esse respeito, ele disse: se você for visitar um doente, é a mim que você vai visitar. Se você for no cárcere, é a mim que você vai visitar também. Porque o que ele queria dizer com isso? Que aquela pessoa é a mais necessitada. Aquele é um filho de Deus que está momentaneamente desvirtuado por algum momento, ou sofrendo por alguma razão, que precisa da ajuda de quem não está sofrendo ou de quem pode ajudar. Nós devemos observar que no momento em que nós estamos na condição de ajudar, nós somos instrumentos de Deus. A gente não deve esperar estar na condição de necessitado para lamentar o tempo perdido. Não, ajude. Faça o que você pode fazer. Dedique 10 minutos do seu tempo. Comece assim, a ajudar quem precisa. Um vizinho, um amigo. Às vezes o drama está do lado da tua casa. O drama está na tua família. Às vezes está dentro da tua casa. E a pessoa simplesmente se faz de cego e não enxerga aquilo óbvio, né? E é preciso nós notarmos isso, nos esclarecermos a ponto de poder ajudar, de ter essa condição de ser instrumentos do bem. Precisamos ser instrumentos do bem, porque instrumento do mal está cheio. Está cheio de gente aí que serve, que às vezes nem por maldade, apenas por imprudência ou por omissão, né? Apenas por isso. Instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes, mas mesmo os que não são médiuns podem se deixar envolver. Façamos uma comparação. O homem tem um inimigo secreto, que ele não conhece, e que espalha contra ele as ocultas, de forma escondida, né? A calúnia e tudo o que a mais negra maldade possa criar, engendrar. Vê a sua fortuna se perder, os amigos se afastarem, perturbar-se a sua tranquilidade interior, que é o maior patrimônio que nós temos, né? Paz e saúde. O maior patrimônio que um homem pode ter. Não tem patrimônio maior. Você está falando isso porque você é espírito? Não, não é não. Observem. O maior patrimônio que alguém pode ter é paz e saúde. O resto é tudo por acréscimo. Se você não tiver isso, você não tem absolutamente nada. Não podendo descobrir a mão que o fere, não pode se defender e acaba vencido. Mas um dia, o inimigo, que ele agora pode fazer calar, mas um dia, o inimigo secreto lhe escreve e se trai, apesar da sua astúcia, Eis descoberto o inimigo, que ele agora pode fazer calar e com isso se reabilitar. Esse é o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos dá a possibilidade de descobrir e anular. Ele não fala apenas se livrar da influência, não. Anular. É possível, com muita dedicação, com muito empenho, com muito esforço, agindo como nos pede Jesus, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, anular essa influência. Não é? Item de número 245. Assim ele encerra o 244, que é muito importante esse item, né? É muito esclarecedor, né? 245. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube, não. Lá no Facebook não tem. Muito bem, vamos dar continuidade. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida
ou numa existência anterior. O sentimento humano é uma coisa que varia muito, né? Há coisas que não são levadas em consideração por alguns e para o outro é motivo de vingança. Depende de como cada um encara aquilo que recebe do outro. Não é? Por isso que Jesus é muito esclarecedor nesse aspecto. Ele diz que nós temos que fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós. Por quê? Não se sentir milindrado com as coisas que vêm ao nosso encontro. O milindre é uma coisa que é própria do orgulhoso. O orgulhoso se milindra por qualquer coisa, uma palavra, um jeito de olhar. Ah não, fulano me olhou, parece que ele está me desejando mal, né? Ele fez tal coisa, parece que ele está desejando que aconteça isso comigo. Não, esse é o melindroso. Nós não podemos ser melindrosos. Tá? Um assunto que eu considero muito importante é o fato de as pessoas aprenderem a não se preocupar com aquilo que os outros pensam dele. Problema de cada um. Se você achar que eu sou bom, ótimo. Se você achar que eu sou ruim, melhor ainda. Por favor, fique longe de mim. Problema seu, Zé. Não tenho nada. Eu devo prestar contas à pessoa mais importante que existe no universo. Primeiro, ao Criador. E segundo, à minha própria consciência. Se eu inquirir a minha consciência, ela não me acusar de nada, o problema é seu. Você pode achar de mim o que você quiser, azar seu. Estou nem aí com você. Mas há pessoas que se importam muito. Bom, o que fulano vai pensar? O que cicrano vai pensar? O que a família pensará? O que o meu filho vai pensar? Né? E nós não devemos agir assim. É claro que não devemos ser motivos de escândalo, não é? Evidentemente. Mas agindo corretamente, você nunca deve temer aquilo que os outros pensam a respeito de você. Haja, siga o seu caminho. Trace lá a sua meta, aponta a mira para aquilo que você deseja e não saia da tua linha. Vai na direção da tua meta. Nós não devemos ter sonho também. O negócio de sonho, tenho sonho, tem que ter sonho, coisa nenhuma. Né? Quem tem sonho é quem não tem objetivo. Nós devemos ter objetivos. Quem sonha não tem objetivo. Tá? Porque sonho é uma coisa subjetiva. Tá? Não devemos ter sonho, não. Devemos ter objetivo. Objetivo não é subjetivo, é objetivo. Tá certo? Então, tendo objetivos, que se dane o que a torcida do Corinthians pensa. É problema de cada um. Né? Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal. Ele diz frequentemente. O espírito apenas deseja fazer o mal. Sabe por quê? Porque ele sofre. Como ele sofre, ele quer ver os outros sofrerem da mesma forma. Ele vai dizer isso aqui. Ele vai falar isso aqui agora. Apenas isso, o desejo puro e simples de fazer o mal. Olha, isso a gente encontra muito entre os encarnados. Porque a frase diz o seguinte, o axioma, a afirmação diz o seguinte: a arma do incompetente é a inveja. E como tem muito mais incompetentes do que competentes, as pessoas invejam o seu companheiro de trabalho, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, e acabam desejando mal para aquela pessoa. A nossa cabeça, ela determina a sua felicidade ou a sua infelicidade. O que você pensa determina a sua felicidade ou a sua infelicidade. Se você desejar o mal a alguém, automaticamente você vai ter próximo de você, junto de você, espíritos que desejam a mesma coisa. Eles podem trazer felicidade para alguém? É claro que não. Por isso que nós temos que vigiar e depois orar. Não adianta você vigiar, você orar e estar desejando mal ao seu próximo. Não vai resolver absolutamente nada. É uma prece inútil. Tanto para você quanto para quem você está fazendo. Porque o seu coração não está limpo. O que Jesus fala para o cara que perguntou para ele se ele devia levar a sua oferenda ao templo? Ele falou, olha,
Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, larga a oferenda aí, onde você está, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois você faz a tua oferenda. E é mais importante a reconciliação, o perdão, do que a prece em si. O perdão é a maior prece que você pode fazer. Perdoar é amar em grau máximo. Perdoar é o contrário do egoísmo. E a maioria das pessoas, lamentavelmente, não sabem perdoar. Ou não querem perdoar, não quero perdoar ninguém, não quero perdoar nada. Ninguém se dá. Estou nem aí. Tá? E nós devemos levar isso em consideração. Quer ser feliz? Perdoa. Não quer ser feliz? Você vai ficar com o ônus do problema. O ônus é seu. Ah, não, eu odeio ele, eu tenho um ódio contra aquele cara. Então, o ônus é seu. Quem vai ser infeliz é você. Quem está arrumando infelicidade para você, engendrando infelicidade, criando infelicidade para você mesmo é você. Não tem, é matemático isso, é 2 mais 2. Nunca vai dar 5,5. E nem 3,8, é 4. Não tem jeito. E se você pensar o bem, vigiar o seu pensamento, você vai atrair o quê? Em boa lógica, só pode atrair coisas boas. É uma questão de lógica. Ninguém atrai coisa mal pensando bem. E ninguém atrai coisa boa pensando mal. Em boa lógica é isso, não tem segredo. Você não precisa ser espírita, nem um cientista, matemático, o dono da NASA, ou qualquer coisa assim, para entender uma coisa dessa. É simples de se entender. E é preciso que se pense nisso. Pense nisso, independentemente de você ser espírita ou não, católico, evangélico, budista, o que você for. Pense sempre o bem, oriente o seu pensamento nesse caminho. Nunca deixe espaço para o ódio no seu coração. Você não pode perdoar? Aguarde um momento propício. Amadureça essa ideia dentro de você, para que você, no futuro, possa perdoar. Mas jamais deixe espaço para o ódio. Quem alimenta o ódio, alimenta rancor, alimenta mágoa. Mágoa significa má água. Mágoa. Nós somos 69,8% de água. Quando você alimenta uma má água, você está alimentando doenças para o seu corpo, para si. O que é o câncer, senão o desalinhamento das células? Elas crescem desordenadamente porque estão desorientadas. A célula tem lado positivo e lado negativo. Uma fica apontada para a outra em sentido organizado. Se você desorganiza esse sentido, elas crescem desordenadamente. Isso é o câncer. Então, precisamos entender o seguinte: a maioria das doenças são adquiridas. Não são nem genéticas e nem herdadas, hereditárias de pai e mãe. Elas são adquiridas por nós mesmos, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de pensar. É preciso entender isso. Porque a pessoa que tem câncer, ela tem que perguntar para a sua consciência aonde, em que ponto da minha vida eu deslizei. Em que ponto? Que pode ser também, pode ser uma coisa de outra encarnação. Ela pode estar, o espírito pode ter pedido uma doença como essa, como prova ou como expiação, para pagar alguma coisa, algum erro que cometeu no passado. Mas, embora isso possa ser uma expiação ou uma prova nessa encarnação, ele jamais deve deixar espaço para o ódio no seu coração. Porque ele não vai conseguir a cura, muitos conseguem. Minha mãe ficou doente 32 anos e não morreu de câncer. 32 anos, com câncer no útero. Fez uma extração radical de trompas, ovário e útero. O cara costurou ela e mandou ela para casa para ela morrer em casa. Costurou ela como se costura saco de aninhagem. Sem colocar um dreno. Ela superou todas essas dificuldades, ficou doente, ela
teve que se tratar uma vida inteira, é verdade. Mas ela não morreu de câncer. Então, é possível vencer as dificuldades aqui neste mundo, desde que você aprume o seu pensamento no bem, dirija o seu pensamento para o bem, pense o bem, fale do bem, haja no bem. Então, não dar espaço para o ódio é fundamental para que se tenha uma vida, uma boa vida aqui na Terra. Uma vida digna, uma vida sensata, uma vida produtiva. Porque a maioria não tem vida produtiva, aliás, nem vive. Ele sobrevive. Só o justo vive. Apenas uma sobrevida. Ele continua existindo. Dia a dia, existindo. Está sempre olhando para o espelho achando que não tem nada bom. O nariz é um pouquinho torto, a sobrancelha é um pouquinho levantada, o cabelo está ruim, o rosto está enrugado. Está sempre alguma coisa errada. Né? Essa é a pessoa que não está contente com o que existe, mas não vive. E quem vive não se importuna com esse tipo de detalhe. Ele vai atrás do macro e não do micro. Ele vai atrás da importância fundamental da vida, que é a vida espiritual, não a vida material. Ele segue. Frequentemente apenas o desejo de fazer o mal, pois como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem. E é por isso que lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Então, quem age no caminho do bem também está sujeito a esse tipo de ação. Porque é uma das provas da vida aqui na Terra. É uma das provas. Os espíritos são um dos instrumentos de Deus para testarem o homem. Então, o homem de bem, o homem honesto, também sofre esse tipo de assédio. Porque eles odeiam quem faz o bem. Eles odeiam quem age no caminho do bem. Não é? Mas eles conseguem acesso, se você manter o seu rumo, eles podem até conseguir, em algum momento, algum acesso. Mas eles vão acabar desistindo. E vão acabar procurando outro cliente, outro freguês, para poder atazanar. Que é isso que eles querem, atazanar. Tem gente que não faz outra coisa, né? Tem aquele jogador em campo que vive perseguindo outro jogador que joga bem, e chuta o calcanhar, e chuta a canela, e chuta a coxa do cara, dá paulistinha. O cara dá um drible nele, ele vai dar uma rasteira no cara, derruba o cara, arrebenta com o peão, quebra a perna do cara. Só que ele é encarnado. A diferença dele é que ele está encarnado, o outro não. Mas ele faz a mesma coisa, dá chute na canela, vai atazanando. Atazana o cara, atazana. Né? Usa um filho para atazanar, usa a esposa, usa o marido, usa a mãe, usa o pai. Utiliza-se das ferramentas que estão à sua disposição para poder atazanar, para poder irritar a pessoa que ele está querendo irritar. Às vezes não consegue diretamente e indiretamente ele consegue. Vamos acabar com esse item para a gente poder encerrar os estudos de hoje, que estamos a 1 minuto do encerramento. Um deles se apegou como verdadeira tinha uma micose, né? Uma espécie de micose. Há uma boa família nossa conhecida, Kardec falando, viu? Que não teve, aliás, a satisfação de enganar. Interrogado sobre o motivo do ataque a essa boa gente, ao invés de apegar-se a homens de sua espécie, respondeu: esses não me dão inveja. Os caras que agem como ele, os porcaria, não causam inveja nele. Outros são levados por uma simples covardia, aproveitando-se da fraqueza moral
de certas pessoas. Sabe aquela pessoa que fala, todo mundo faz, pagando o mal que mal tem, pagando o bem que mal tem. Esse tipo de gente. A indiferença moral causa o assédio desse tipo de espírito. Não seja indiferente moralmente, principalmente com você mesmo. Não seja indiferente. Trace uma vida de moralidade, de bom comportamento moral. Peça isso a Deus todas as noites. Que eu possa, ao dormir, encontrar com o meu espírito guia, receber dele ou de bons espíritos, boas orientações, boas instruções e bons conselhos, para que eu possa melhorar a minha vida moral. Essa é a melhor prece que você pode fazer. Melhorar a minha conduta moral. Tem gente que faz prece para ficar rico, para ganhar na loteria, para comprar carro novo, diz que quem deu o carro foi Jesus e tal, né? Quando ele deveria fazer esse tipo de prece, não outra prece, porque Deus não dá nada para ninguém, nem Jesus, viu? Não dá nada não, eles não estão nem aí com a gente. Já te deram inteligência e pensamento para que você, com essas duas maravilhosas ferramentas, construa a tua vida. Se você conseguiu um carro, não foi por causa de Jesus, não. Aproveitando-se da fraqueza moral de certas pessoas que sabem incapazes de oferecer resistência. Um desses que subjugava um rapaz de inteligência muito curta respondeu-nos sobre o motivo de sua escolha. A resposta do Espírito: tenho muita necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa capaz me repeliria. Apego-me a um idiota que não pode resistir. Quer dizer, é isso. Obsessão é isso. Tá? É por isso que é fundamental o esclarecimento. É por isso que é fundamental nós nos apegarmos na vida com Deus. Sempre tenha confiança. Não acredite, não. Tenha confiança em Deus. A confiança é fundamental. A confiança irrestrita. Sempre no Criador. Porque aí você vai conseguir orientar a tua existência de tal maneira que você vai sempre encontrar próximo de você, ao seu redor, coisas boas. Já repararam que pessoas boas estão sempre cercadas de pessoas boas? E o contrário também é verdadeiro. Pô, aquele cara só arruma amigo que não presta, pô. Só arruma porcaria. E o outro é o contrário, sempre cercado de pessoas boas, que desejam o bem, que promovem o bem, uns dão os conselhos aos outros, está sempre desejando que o outro esteja bem, progrida financeiramente, socialmente, não é? É assim que a coisa funciona. Então, é nisso que nós precisamos pensar. Vamos marcar aqui o item de número 246, para que nós possamos iniciar os nossos estudos na próxima quarta-feira. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar ou algum esclarecimento para auxiliar os nossos estudos, é o momento de fazê-lo. Alzeni Scalquete está conosco também, entrou agora no finalzinho. Obrigado, viu, Alzeni, por você estar presente. Muito bem, ninguém quer falar nada, está tudo certo, podemos encerrar os nossos estudos de hoje? Muito bem. Eu convido então aos nossos amados companheiros, queridos companheiros da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós elevarmos o nosso pensamento. Vamos esquecer os nossos encontros e desencontros desse dia para mentalizarmos fervorosamente, amorosamente, a figura do nosso Mestre Jesus. Ele que é mestre, modelo e guia de toda a humanidade. E juntos com ele, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor,
bondade, de misericórdia e, sobretudo, justiça, para agradecer-o muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.